Nossa. Quer falar do chocolate? Vai te surpreender. Põe a primeira imagem, depois a gente põe a segunda. E depois vamos pros live pics. Boa. Põe a primeira imagem aí. Fica a pergunta pra você, Júnior. Você acha que um chocolate desse aí de 90 gramas pode te matar? Porra. Mas é chocolate mesmo? O que você compra, esse aí mesmo. Você vai na loja, no supermercado, loja de conveniência e compra. Ou é aquele negócio lá que... O chocolate que todo mundo compra. E não é só esse. É a maioria dos chocolates. Tá? Põe a outra foto aí. Lê aí pra mim os ingredientes desse chocolate. Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em pó, gordura vegetal, soro de leite em pó integral, gordura de manteiga desidratada, imunossuficientes, lecitina de soja e poliglicerol, poliricinoleato e aromatizante. Boa. Sabe o que é poliglicerol, polirricinoleato? Isso até o século passado isso não existia em chocolate, tá? Curioso, você sabe que o Brasil era o maior exportador de cacau do mundo, né? Sim. No século passado a gente era o maior exportador de cacau. E aí pessoas ligadas a um determinado grupo político aí pegaram a vassoura de bruxa, uma doença do cacauzeiro, levaram do Amazonas pra Bahia, pro sul da Bahia. Tem um documentário sobre isso, não acredita em mim não, tá? Tem um documentário sobre isso chamado Nó. Eu já contei isso aí, viralizou. Quando eu conto essa história, isso viralizou esse post muitos anos atrás e tal. Então, o que acontece? Nós que éramos o principal fornecedor do mundo de cacau, o primeiro lugar em produção de cacau, hoje nós não chegamos a míseros 6% da produção mundial de cacau. Acabou. Você acabou com a região sul da Bahia, que era conhecido como Eldorado, começou a se desmatar, extrair madeira, começou a ter prostituição infantil, graças a esse grupo político. Curiosamente, quando esse grupo... É o que dizem, né? Lê lá no documentário. Curiosamente, quando esse grupo político chega ao poder... Porque eu te pergunto o seguinte, Júnior. Como é que a inflação te afeta, via de regra? Caralho. Como você percebe a inflação? Como ela te afeta? Normalmente é quando ou as coisas sobem ou o bagulho diminui, né? Boa, boa. Então, É só nessa hora mesmo. o mais conhecido é o aumento de preço. Né? A história do carrinho, né? Carrinho com 100 reais em 2005, carrinho Agora custa com... 150. Agora Carrinho custa... com 100 reais em 2025. Isso, mas aí você percebe... Boa, boa. Falando de diminuição de produtos. É. Né? Mas tem também a reduflação. A primeira coisa que a gente percebia sempre era o seguinte. Eu comprava meus produtos, custava 100 reais. Agora começa a custar 110, depois 120, depois 130. Eu compro as mesmas coisas e cada vez pago mais. É assim que se percebe a inflação. Tem outro jeito, que é a chamada reduflação. Né? O chocolate era vendido numa barra de 200 gramas, passou para 180, 150, 125, 100, agora é 90 gramas. Tá? E ela custa o mesmo preço. A barra custa a mesma coisa, tá? Só que diminui o tamanho dela. É o que é chamado de reduflação. Essa forma de perceber a inflação, ela é há menos tempo conhecida pelos brasileiros. E tem uma forma nova que o brasileiro também está percebendo, que é o quê? Que é a diminuição de qualidade do produto. O produto não diminui de tamanho, não diminui de preço, mas diminui de qualidade. Como o cacau ficou muito caro, para você ter aquela sensação de derreter o chocolate na boca, o que eu faço? Eu diminuo a quantidade de cacau e eu boto poliglicerol, polirricinoleato, tá? Qual que é o problema? Você tem inúmeros estudos, quase a totalidade deles feita com animais, mas lembrando que nós somos animais também, tá? E tem um monte de estudos que mostra o quê? Que você consumir o poliglicerol, polirricinoleato, ele hipertrofia seu fígado, hipertrofia seus rins. Quando você hipertrofia o seu músculo, quer dizer o quê, Júnior? Você fica... Tá trabalhando demais, né? Exatamente. Se você tá hipertrofiando o seu fígado, o seu rim, quer dizer que ele tá trabalhando demais. Tá trabalhando né? demais. Outra coisa, ele... Tá enrijecido. Isso, ele interfere na permeabilidade do seu intestino. Cara, interferir na permeabilidade do intestino... Pergunta pro seu médico o que isso quer dizer. Isso é um problema absurdamente sério. Tá, mas a quantidade que vem no chocolate é segura? Quando você vê os estudos, inclusive o que é determinado pela Anvisa, se eu não me engano, uma pessoa de peso médio, uma pessoa comum, ela pode consumir até 525 miligramas de poliglicerol, polirricinoleato por dia. Só que eles costumam colocar de 0,3% a 0,5%. Então uma barra de 100 gramas vem com 500 miligramas. O limite diário é 525, a barra vem com 500. Se você comer 2 barras, você já está comendo o dobro do limite máximo diário, ok?
Eu queria falar isso até depois que a gente falou do deputado estadual lá de Curitiba. Por quê? Porque eu falo, qual é o problema de você votar em político burro, tá? Ele não tem nem condição de você perceber um problema como esse, tá? Então isso é um problema que a gente tem na nossa cidade, na nossa sociedade. Ninguém tá sabendo, tá? Que a gente tem esse problema. Ninguém tá sabendo. Leia, procure na internet, não acredite em mim, vai no chat GPT, procure os estudos sobre poliglicerol, polirricinoliato. Nunca vou decorar esse nome. Gente, lembra da glicerina, poliglicerol, um polímero à base da glicerina, poliglicerol. Lembra do óleo de rícino, é disso mesmo, tá? Polirrícino, aí é um éster, polirricinoliato. O nome diz o que que é, poliglicerol, polirricinoliato, tá? Leia os estudos pra você descobrir o que que faz. Aí eu te pergunto, Júnior, agora que a gente sabe disso, o que que a gente faz, tá? Como político. A gente proíbe? Eu acho que isso não deveria ser usado de chocolate. Eu acho que deveria ser proibido. Cadê a Anvisa? A gente bota um aviso, igual tem muito açúcar, bota um aviso. Não, cadê a Anvisa? Então a Anvisa permite 525 miligramas No... diário. Mas no cigarro não vem lá, cigarro mata? Aí, então, mas aí eu te pergunto, o que que a gente tem que fazer, tá? Qual é a opção? Eu proíbo isso, eu coloco um aviso na embalagem, igual tem pra açúcar e gordura saturada, eu conscientizo as pessoas. Tem que ter um aviso lá, e um aviso de que certas substâncias não podem ser consumidas. Você come duas sem barrinhas restrição. dessa de chocolate? Você come? Você acha que é fácil pra você comer? É fácil. Se eu quiser mesmo comer, eu como. É fácil, né? É. E você vai comer quase o dobro do que o limite diário. Quer dizer, alguma coisa tá errada aí. Então, a primeira coisa é informar as pessoas que isso acontece. Eu acho, porque como eu falei, o ganho disso é que você vai ter aquela sensação de derreter na boca. Basicamente isso. Claro que tem outros motivos e tal. Mas pra mim, isso deveria ser proibido. Só que você fala, ah, mas esse chocolate Lacta é barato. Compra um Talento e lê a embalagem do Talento. Vê se não tá lá também o poliglicerol, polirricinoliato. Tá? Compra um Talento. Olha lá. É um monte de chocolate, tá? Que usa isso aí, gente. E, cara, até... Não sei se você sabe, tá? Teu rim for pro saco, já era. Você tem hipertrofia no rim, hipertrofia no fígado, tá? É uma desgraça. Mas você mexer na permeabilidade da parede intestinal, pergunta pro seu médico o que isso quer dizer. Tá? Então a gente tá com um problema aí na sociedade que isso tá acontecendo, se eu não me engano, desde 2006 que estão usando isso aí. Se eu não me engano, isso não se usava século passado. E o pessoal tá consumindo, a gente vê direto aí um monte de gente morrendo, inclusive problemas intestinais. Não sei, será que isso tem a ver? Os estudos são feitos com animais. A maioria deles são feitos com animais. Eu, por mim, proibiria. Eu acho que... Porque o ganho não vale os danos disso. Pra mim, isso deveria ser proibido. Não há necessidade de usar. Mas fica aí a conversa pra sociedade. Eu gostaria até que vocês deixassem o seu comentário. O que você acha que é melhor? Não faz nada, cada um que se vira, o mercado se ajeita, tá? Opção 1, não faz nada. Opção 2, bota um aviso, igual tem lá, alto em açúcar, alto em gorduras saturadas. Conscientiza a pessoa, os cidadãos, lembrando que conscientização tem um custo, igual a gente gastou uma fortuna para conscientizar as pessoas em relação ao cigarro, ou proíbe. Ou você tem uma ideia melhor, por favor, deixa o like, claro, aí já no vídeo, deixa o like. E deixa o seu comentário aí no campo de comentários, porque a gente precisa colocar essa discussão na sociedade. Eu, que particularmente gosto de chocolate, dá pra perceber, é um assunto sério isso. As crianças estão consumindo. Imagina a criança ter o seu desenvolvimento do organismo consumindo esse tipo de coisa. Isso aí, gente.